Flamengo acerta com mais um jogador, segundo o jornalista. Tem Caio Jorge tomando decisão e informando o Cruzeiro. Arias falando sobre essa possibilidade dele vir para o Brasil. O Gerson se oferecendo ao Flamengo. O Vinha mais próximo do River Plate. E o Botafogo, hein? Transfer ban eles porque estão dando calote, doping financeiro. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Antes de mais nada, feliz ano novo pra todo mundo, hoje 31 de dezembro. E que ano pra mim aqui no canal, que tive um apoio sensacional, um suporte absurdamente grande de vocês aqui. Tenho muito a agradecer, se não fosse o apoio de vocês todos aqui. E um apoio que eu falo e não é da boca pra fora não. Eu gosto muito da discussão que a gente tem aqui nos comentários. Não é pra concordar sempre. É justamente essa discordância que gera a discussão e que é muito legal que isso aconteça, claro, de forma educada, de forma tranquila, sem ficar insultando o outro, nem me xingando, que isso se acontecer, a gente tira os comentários e bola pra frente. Mas muito obrigado, feliz ano novo pra todo mundo, pra você, pra sua família, um 2026 de muita saúde, muito sucesso pra todo mundo e muita paz e felicidade, beleza? Começando o ano muito bem, lembrando que a gente tem aqui na tela os produtos do YouTube Shopping, coisa do Flamengo, qualquer coisa que você queira comprar, clica num desses links e adquire ou o produto específico ou qualquer outro produto lá da Magalu, da Shopee e do Mercado Livre para me dar uma moral aqui no canal e me incentivar a continuar produzindo conteúdo e trazendo todos os vídeos com todos os detalhes do nosso Mengão, beleza? Vamos seguindo aqui com a agenda do Flamengo, que segue a mesma. Estreia do Carioca no dia 14, o Sub-20 segue treinando, o time principal segue de férias. Já temos agora a confirmação do retorno no dia 12, a reapresentação. Temos também a confirmação da data da apresentação do Vitão para o dia 9 e mais uma data dessa. Confirmada a data de apresentação do Vitão, o zagueiro se apresenta antes do restante do elenco, dia 9 de janeiro. Ele tá de férias lá no Nordeste, veio ao Rio, fez os exames do Vitão. Então, ok, tudo certo, confirmada a contratação. E agora, já com contrato até 2029, 4 anos de contrato aí pro zagueiro Vitão. Uma notícia que acabou de sair agora de manhã é que a Arrascaeta é o novo rei da América, vencendo aí inclusive o Messi na final. Então, a Arrascaeta, mais do que merecido, rei da América de 2025. Meu amigo, o uruguaio não cansa de empilhar títulos aí. E agora, vamos para a notícia que saiu também nas últimas horas, finalzinho do dia de ontem, né, da terça-feira, o Botafogo sofrendo transfer ban da FIFA e tá impedido de registrar jogadores. Que vergonha, né? E a gente para pensar a questão da SAF. Ah, mas a SAF trouxe todos os títulos em 2024 e etc e tal. Mas a que custo isso aconteceu? Primeiro, a SAF conseguiu os títulos, mas são muito discutíveis esses títulos. Por quê? Por exemplo, esse transfer ban está acontecendo por conta de uma ação movida ali pelo Atlanta United, porque não foi pago o Thiago Almada. E aí, quantos mais jogadores não deixaram de ser pagos também pelo Botafogo? E esses jogadores estavam lá nesses títulos de 2024.
E aí entra o que a gente chama de doping financeiro. Trazer jogadores que você não tem capacidade de pagar, e aí eles performam, ganham os títulos e depois você vê no que vai dar, como é que vai ser o pagamento, se é que vai pagar. O Botafogo soltou uma nota depois desse transfer ban, dizendo que está tendo conversas com o Atlanta United e etc e tal. Valor, se eu não me engano, é de 18 milhões de euros que o Botafogo, para se livrar do transfer ban, precisa pagar à vista. E aí o Textor, meu amigo, vai ter que se virar. E eu nem sei se fazendo isso agora no início da janela, se já garante que fica liberado nessa janela. Mas a princípio o Botafogo não pode contratar ninguém. Vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha aí, eu trago para vocês. Não é diretamente ligado ao Flamengo, mas é um time que acabou tendo uma vantagem sobre o Flamengo por conta de jogadores ali que eles acabaram não pagando. E assim, é mais um fator aí que deixa mais do que claro que é urgente a questão do fair play financeiro aqui no Brasil. E já vamos ter um início aí, um início de processo de aplicação do fair play financeiro esse ano, e a gente espera que chegue um momento que de fato os clubes sofram transfer ban, sofram multas, sofram com rebaixamento. Então essa é a minha esperança para o futebol brasileiro em 2026. Mudando de assunto, o Marcão, pai do Gerson, deu uma entrevista dizendo que eles se ofereceram ao Flamengo, mandaram lá uma mensagem, um e-mail para o Flamengo, questionando se o Flamengo não tinha vontade de entrar nessa briga aí para trazer o Gerson, que eles dariam prioridade, etc e tal. Mas qual foi a resposta do Flamengo? Nenhuma. O Flamengo ignorou e não respondeu o atleta Marcão e o Gerson falando, eles tentando, o Flamengo simplesmente não falou nada, ficou quieto, ignorou, esnobou e com toda a razão, na minha opinião, porque o Gerson saiu do jeito que saiu e agora tem mais é que se ferrar, né? Não tem espaço nenhum no Flamengo, pelo menos é a minha opinião. Deixa aí nos comentários se você pensa diferente em relação a um possível retorno aí do Gerson, beleza? Vamos agora pro mercado da bola, mas antes vamos falar aqui do FIFA Friends Plus, que é simplesmente a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um jogo de computador, não precisa ter um computador muito forte, mas você vai ter simplesmente o Brasileirão Série A, B, C, D, com todos os times, todos os jogadores com face perfeita, os estádios tem um maraca lindo, perfeito, e você, se for jogar os jogos de futebol de hoje em dia, não vai ter isso tudo, não tem time brasileiro. Então é um jogo feito com base no FIFA 16, mas você adquirindo no link da descrição, você já tem acesso a tudo que você precisa para jogar. Você não precisa comprar mais nada, então chega lá, clica no link para você conferir tudo que tem de sensacional, e você pode ter mais detalhes no canal Lucão Joga, que é um canal meu de videogame, de gameplay, e lá eu jogo o FIFA Friends Plus e você pode ver como é que é sensacional esse jogo, beleza? Vamos seguindo aqui pro mercado da bola agora, começando com River Plate oficializando uma oferta por Matias Vinha. Empréstimo com opção de compra a princípio. Flamengo está fazendo uma prévia aí de uma reunião com o Felipe Luiz que deve acontecer na semana que vem. E nessa reunião eles devem chegar mais a fundo nesse assunto aí do Vinha, se vão liberar, se vão manter. Eu sei que muita gente aqui, pelos comentários, gostaria que o Vinha se ficasse, né, se mantivesse no elenco. Mas existe uma grande chance aí. A informação de bastidores é que o Flamengo está tentando transformar esse empréstimo com opção de compra por uma venda, e aí sim, conseguindo um valor razoável ali perto do que o Flamengo pagou, o Vinha deve ser liberado. Agora, existe também uma possibilidade desse empréstimo com opção de compra e o River não fazer essa compra. E o Vinha voltaria depois de um ano, de repente, porque já dá aquela pulga atrás da orelha para o fim de 2026, com o Alexandro muito provavelmente se aposentando ou já não estando fisicamente com aquela capacidade de jogar de lateral. Ele pode até se manter no elenco, mas jogando ali como um terceiro zagueiro, como um zagueiro pela esquerda. Então, existe essa grande possibilidade do Flamengo ficar carente de laterais esquerdos caso um dos três saia mais para o fim do ano. Então,
Vamos acompanhar qual que é a novidade que eu tenho aí sobre esse assunto, mas existe um namoro forte aí entre Flamengo e River Plate por essa venda ou empréstimo com opção de compra de Matias Vinha. Qual que é a novidade que eu tenho, eu trago para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui porque tem uma informação, tem um jornalista cravando que o Flamengo acertou com Gabriel Brazão, o goleiro do Santos. Ele diz que, as palavras dele exatamente, Brazão acerta com o Flamengo e Santos fica por detalhes para concluir a venda do goleiro destaque do Brasileirão. Informação de Davi Chinalha, um jornalista de lá de Santos, que trouxe essa informação. Porém, o que eu tenho agora de informação é que ainda há uma pendência nos valores entre Flamengo e Santos. Valores entre Flamengo e Brazão já estão equacionados. Eles não têm aquela assinatura, olha, eu aceito o contrato, tá tudo ok, mas existe uma conversa com o staff de nível, patamar ali de salário, e eles já, olha, estamos satisfeitos, pode ir no Santos direto para tentar levar, porque aqui em relação a nós aqui, comissão, bônus, salário, tá tudo certo. Agora, fica, pelo que eu soube, que ainda existe a pendência entre Flamengo e Santos. Saiu informação em alguns portais, acho que foi o Coluna do Fla, dizendo que o Santos estava pedindo 20 milhões de euros e o Flamengo estava cogitando chegar perto disso. Eu acho muito improvável, tá? Eu acho muito difícil que o Flamengo chegue até nos 10 milhões de euros. Acho que o Flamengo vai chegar num teto ali de 7, 8, e aí não quis, ele vai pular fora e vai partir para cima do Pedro Morisco, que é o goleiro do Coritiba. Porém, com essa informação vindo lá de Santos, do Davi Chinalha, aí a gente já fica na dúvida se o Flamengo não pode ter subido essa oferta. Acho difícil que seja lá perto dos 20, deve ser na casa ali dos 10, mas o fato é que entre Flamengo, Brazão e staff do Brazão, tudo certo, falta, pelo que eu apurei, ainda falta esse acordo com o Santos. Vamos acompanhar, mas existe uma grande chance da gente ter essa definição do novo goleiro da sombra do Rossi já nos próximos dias. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Caio Jorge. A informação é que Caio Jorge tomou uma decisão e foi falar com o Cruzeiro, foi informar o Cruzeiro. O que ele falou? Ficou balançado com o salário oferecido pelo Flamengo, isso não é ele falando com o Cruzeiro, ele com o staff, a informação de que eles estão muito satisfeitos com o que o Flamengo está oferecendo de condições, de salário e tudo mais. Com isso, ele foi até o Cruzeiro. Pro Cruzeiro, o que ele falou? Existe a proposta, eu estou ciente de tudo que está acontecendo, mas a minha decisão é que vocês tomem a decisão de vocês. Não vou forçar a barra, não vou insistir para sair, porque eu sou muito grato ao Cruzeiro, que apostou em mim quando eu estava lá fora, pagou caro por mim, me trouxe. Então, eu sou muito grato pelo Cruzeiro, não vou forçar a saída. E aí, contem comigo se vocês quiserem que eu fique, mas se forem vender também, eu tô feliz com a proposta. Então ele tá deixando a decisão na mão do Cruzeiro, como é de fato a decisão final, é do time que tem o passe do jogador, mas a gente sabe que quando existe aquela forçada de barra, o clima já fica até mais pesado no time atual e existe uma chance maior dele sair. Mas ele tá sendo ali bastante profissional, falou com o Cruzeiro que a decisão tá na mão deles e a gente vai continuar acompanhando esse desenrolar aí. Existe um boato que o Flamengo pode aumentar a proposta até chegar nos 35 milhões de euros. Eu já acho que o que chegou a sair ali no R7.com do Cosme Rimoli é exagero. Ele chegou a falar que o Flamengo tá preparando uma super proposta de 35 milhões de euros, mais Cebolinha e mais Matias Vinha. Aí eu já acho que tá extrapolando, tá fora do razoável ali. Já não acho que valeria abrir tanto assim as pernas pro Cruzeiro e dar jogador e 35 milhões de euros, já acho exagero. Acho que o limite ali que poderia chegar seriam 35 puro. Ou estourando ali 28, 30 mais Cebolinha. Vamos ver no que vai dar isso aí. Qualquer novidade eu trago para vocês, mas cada dia vai ganhando mais corpo essa negociação aí entre Flamengo e Cruzeiro por Caio Jorge. E vamos ver no que vai dar. Vamos dar de assunto para falar de John Arias. O John Arias,
deu uma entrevista e falou sobre a possibilidade de vir para o Brasil, de vir para o Flamengo. Falou o seguinte... Primeiro, a nota aqui que saiu. O nome de John Arias voltou a ser especulado no Flamengo para a próxima temporada. Atacante colombiano que atualmente defende o Wolverhampton, vive um momento delicado no futebol inglês, com o clube ocupando a lanterna da Premier League, o que aumenta os rumores sobre uma possível mudança de cenário. O Wolverhampton caiu drasticamente, né? Era um time que até brigava mais em cima, tá de lanterna. Tá complicada a situação lá mesmo, né? E aí, diante das especulações, Arias evitou alimentar qualquer possibilidade imediata de retorno ao futebol brasileiro. Após o empate em 1-1 com o Manchester United nessa terça-feira, o jogador concedeu uma entrevista à TNT Sports e despistou sobre o futuro, mas definiu que o Fluminense é que tem prioridade no caso de uma volta ao Brasil. E aí ele falou o seguinte: a minha prioridade no Brasil sempre é o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Soltou essa zinha no final aí. Por quê? Existe até um acordo de cavalheiros que foi divulgado na hora da venda do Fluminense para o Wolverhampton, de caso haja uma proposta que o Wolverhampton vá aceitar, o Fluminense deve ser notificado para, se ele quiser, igualar. Então, vamos supor, o Flamengo oferece 20 milhões pelo Arias, o Wolverhampton aceita vender, aí o Fluminense ele teria que igualar essa proposta. Tem a informação de que o Fluminense tem direito a 10% ainda da negociação, então o Fluminense precisaria pagar aí 18 nesse caso, porque 2 milhões já seriam deles, então o Fluminense precisaria igualar para ter de fato essa prioridade, né? Mas aí ele no final ainda deu uma despistada maior ainda, falando o seguinte: mas meu momento é aqui. Meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas por aqui. Fazer o meu melhor, porque sei que o jogador que sou e o que sei do jogador que sou e o que eu posso fazer. Concluiu o Arias. O que a gente tira de conclusão disso tudo aí? É que ele não vai abrir nada que estiver acontecendo. Eu hoje não tenho mais informações sobre o Flamengo ativamente indo para cima do Arias. O que a gente sabe é que já existiu uma proposta, o jogador gostou do que ouviu, mas o Flamengo ainda não foi para cima do Wolverhampton apresentar a proposta oficial. Provavelmente ele tá ali entre uma das opções secundárias. O Flamengo tá primeiro fechando ali com as posições mais carentes de ataque, de zaga e de goleiro, para depois ir para outras opções ali que ele tem em vista, incluindo o John Arias. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, produtos do Mengão, produtos mais variados aparecendo aqui na sua tela. Você clicando e adquirindo o produto em específico ou qualquer outro produto do site dele, seja Magalu, Shopee, Mercado Livre, você me dá uma moral, porque eu tenho uma comissãozinha aqui muito grande para eu continuar trazendo todas as notícias com esse nível de detalhe aqui para vocês do nosso Mengão, beleza? Por hoje era isso e feliz 2026 para todos nós e, claro, para o nosso Mengão. Vamos ganhar tudo de novo ano que vem. Flamengo!